Olá meninos e meninas da Escola Paulo Soares, aqui é professor Ivo de História e hoje eu estou aqui em pleno festejo junino, mas que não podemos esquecer dessa grande pandemia que assolou o mundo e, digamos assim, atrapalhou os festejos juninos. Mas eu vou falar da origem, como surgiu ontem. Vamos lá fazer essa grande viagem na história? Olá meninos e meninas do 6º, 7º, 8º, 9º e todos do EJA, da Escola Paulo Soares. Aqui é professor Ivo e então vamos fazer essa grande viagem na história, pois a história conduz a humanidade. E temos hoje como tema central o Covid-19, mas no contexto histórico, pois na história houve várias epidemia e pandemia e surto, que é o que vamos ver a partir de agora. A história das pandemias. Como os humanos se espalharam pelo mundo, o mesmo aconteceu com as doenças infecciosas. Mesmo nesta era moderna, os surtos são quase constantes, embora nem todos atinjam o nível de pandemia, como o novo coronavírus, Covid-19, que é o novo. Vamos lá fazer essa viagem nas pandemias da história. E então temos aí alguns termos para que possamos fazer a distinção entre cada uma delas, que é o surto, endemias, epidemia e a que vivemos hoje, que é a pandemia. Surto, termo usado quando ocorre um aumento repentino do número de casos de uma determinada doença em uma área específica, só naquele local. Endemias, termo usado quando uma doença se manifesta apenas em pessoas de uma determinada região. Caso essa doença se espalhe e passe a afetar pessoas de outra região, a endemia e torna uma epidemia. E a epidemia? Termo usado quando uma determinada doença infecciosa passa a atingir um grande número de pessoas ao mesmo tempo. E o que vivemos hoje, que é a pandemia? É um termo utilizado quando pessoas de vários países do mundo são afetadas por uma mesma doença, que é o que está acontecendo agora. Quase todos os continentes, exceto na Antártida, por viver poucos habitantes. O Covid está praticamente em todos os continentes do mundo. E durante a humanidade tivemos várias epidemias e pandemias. Uma delas foi a peste negra do século XIV, que chegou a matar 200 milhões de pessoas. A peste negra foi uma pandemia de peste bubônica, uma doença causada pela bactéria Yersinia pestis, que é encontrada em ratos. Essa bactéria é transmitida para os seres humanos por meio das pulgas dos ratos. Tivemos também a varíola, em 1520, que chegou a matar 56 milhões de pessoas. A varíola é causada por infecção com o vírus da varíola, o otopoxvírus, varíola. O vírus pode ser transmitido pelo ar por meio de gotículas que escapam quando uma pessoa infectada tosse, espirra ou fala, que é a mesma transmissão do Covid. Tivemos a gripe espanhola, que chegou a matar de 40 a 50 milhões de pessoas. A gripe espanhola, também conhecida como a gripe do século XX, foi uma vasta e mortal pandemia do vírus influenza. E também tivemos a peste de Juliano, que também ficou conhecida como peste negra, que chegou a matar de 30 a 50 milhões de pessoas. Então, qual é a história do corona, do Covid-19? O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus,
Os primeiros foram identificados em meados da década de 60 ainda, de acordo com o Ministério da Saúde. Mas o que é o coronavírus? A doença provocada pela variação originada da China foi nomeada oficialmente pela Organização Mundial de Saúde como Covid-19 em 11 de fevereiro de 2020. Mas onde surgiu os primeiros casos? Qual a história desses primeiros casos? A OMS, a Organização Mundial de Saúde, emitiu o primeiro alerta para a doença em 31 de dezembro de 2019, depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes. E durante a nova história do Covid-19, onde ocorreu a primeira morte? Na China, em 9 de janeiro, um homem de 61 anos foi a primeira vítima. O paciente foi hospitalizado com dificuldades para respirar e pneumonia grave e morreu após uma parada cardíaca. Naquele momento, 41 pessoas já haviam se infectado lá na China. E temos aqui então um raio-x do novo Covid, que é um formato de coroa em sua estrutura, como eu falei anteriormente, que deu origem ao nome, então, coroa. Nome oficial do novo Covid-19. Família detectada na década de 60. Tem 7 integrantes. Os mais conhecidos são MERS e os HANS, que foram os primeiros Covid. Primeiro alerta foi na cidade de Wuhan, na China. O surgimento em 31 de dezembro de 2019. E o vetor, cobras, possíveis transmissores para seres humanos, como os morcegos, entre outros animais exóticos que os chineses fazem uso para se alimentar no mercado de Wuhan. E a primeira vítima, como eu falei, foi um homem de 61 anos na China. E o nosso momento de reflexão sobre uma carta. A carta do Covid-19, de um autor desconhecido, que retrata muito bem o nosso momento atual. Pare, simplesmente pare. Não é mais um pedido, é uma ordem. Nós iremos ajudar-lhe. Vamos parar o carrossel supersônico de alta velocidade. Vamos parar os aviões, os trens, as escolas, os shoppings, as reuniões. A frenética e furiosa onda de ilusões e obrigações que nos impede de ouvir. O pulsar de nossas batidas dos corações compartilhados. A maneira como respiramos juntos, em uníssono. Nossa obrigação é de uns para com os outros, como sempre foi, mesmo que você tenha esquecido. Interromperemos a transmissão cacofônica, interminável de divisões e distrações, para lhe trazer esta notícia de última hora. Nós não estamos bem. Todos nós estamos sofrendo. No ano passado, as tempestades de fogo que queimaram os pulmões da terra não foram suficientes para que você parasse. Nem os tufões na África, China e Japão, nem as altas ondas de calor no Japão e na Índia. Você não tem escutado. É difícil ouvir quando você está tão ocupado o tempo todo tentando manter os confortos e conveniência que sustentam a sua vida. Mas a fundação está cedendo, se curvando sob o peso de sua vontade e desejo. Nós iremos ajudá-lo. Vamos trazer tempestades de fogo para o seu corpo. Traremos febre ao corpo.
Traremos queimaduras e inundaremos seus pulmões para que você possa ouvir. Nós não estamos bem. Apesar do que você possa pensar ou sentir, nós não somos inimigos. Nós somos o mensageiro, somos aliados. Nós somos uma força que traz o equilíbrio. Então pedimos a você, pare, fique quieto, escute, vá além de suas preocupações individuais e considere as preocupações de todos. Reconheça sua ignorância, entre em sua humanidade, abandone suas mentes pensantes e mergulhe em seu coração. Pare, observe se está resistindo. Pare, simplesmente pare. O que poderemos lhe ensinar sobre doenças e curas? Sobre o que é preciso ser feito para que tudo fique bem? Nós iremos lhe ajudar, se você simplesmente ouvir. Então, fiquem todos em casa com a proteção da força maior, que é Deus. Obrigado, meninos e meninas e toda a população coqueirense. E um grande abraço virtual para todos. Estamos aqui, longe, mas perto. É só chamar.